Terça-feira, dia do quadro Condomínio Legal, com a gente já aqui na linha o advogado condominial Márcio Espímpolo. Boa tarde para você, Márcio. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar com vocês aqui hoje nessa terça novamente. E hoje a gente fala de um caso grave de violência que aconteceu em Mojimirim, bem pertinho aqui de Campinas, na nossa região. Olha só, um entregador foi agredido por um morador depois de se recusar a entrar no condomínio para poder realizar uma entrega. Episódios como esse reacendem o debate sobre as regras de acesso e o respeito aos prestadores de serviço. Qual que é a regra de ouro para entrega aí em condomínios hoje? Existe obrigatoriedade legal para o entregador entrar nas dependências do condomínio? Não, por questões de segurança, tanto do trabalhador quanto do próprio condomínio, a orientação de órgãos de segurança e a política das principais plataformas de entrega é que o produto seja entregue no primeiro ponto de contato, ou seja, na portaria ou no portão principal. Então não tem nenhuma lei que obrigue um profissional autônomo a adentrar a propriedade privada, no caso aí o condomínio, e subir até a porta de apartamentos. Márcio, quais são as implicações criminais para o morador que agride o profissional nesse cenário? O agressor, ele pode sim responder por crimes como lesão corporal, ameaça e até injúria. E se houver ofensas relacionadas à raça, cor ou origem, que muitas vezes isso é muito comum também, aí o crime pode ser tipificado como injúria racial, que é inafiançável, vamos lembrar, né? E também imprescritível. Agressão física filmada aí no caso, como nesse caso aí de Mojimirim, serve como prova até material, né? Para abertura de inquérito policial de imediato. O morador pode ser ali considerado condômino antissocial por esse ato isolado? Pode sim. Lá no artigo 1337 do Código Civil tem a previsão para o condômino que ele gera incompatibilidade de convivência, ele pode sofrer multas pesadas, né? Embora que a gente até falou outras vezes, né? Antissocial geralmente se refere a condutas reiteradas, quando tem uma gravidade muito grande, né? De uma agressão física em área comum, daí já permite que o condomínio aplique punições severas de imediato. Pode chegar até 10 vezes o valor da cota condominial, até em razão do risco, né? E também do transtorno que ele acaba gerando na coletividade. Veja, atrai imprensa, tem uma série de desdobramentos aí, não é? E olha só, uma outra dúvida, como é que o condomínio aí deve seguir, né? Deve proceder em relação às imagens das câmeras de segurança? O condomínio ele precisa preservar essas imagens, né? E também fornecer imediatamente quando for solicitado, requisitado, né? Pela polícia ou até judicialmente. Mas em casos de flagrante desrespeito aí a direitos fundamentais, o síndico já deve agir proativamente, né? Ele tem que documentar o ocorrido, até para ele fundamentar uma advertência e também eventual multa convencional ao morador, porque aí ele garante que o prestador de serviço já tem aí os dados necessários para buscar os direitos dele. Uhum. E o condomínio ele pode ser responsabilizado civilmente pela agressão que aconteceu? Sim, existe o risco de responsabilidade civil solidária. Se o condomínio, por exemplo, for omisso, né? Se os funcionários da portaria não prestar socorro, por exemplo, ou se tiver falha na mediação, que resulte ali em agravamento do dano, a administração pode ser acionada judicialmente. A jurisprudência, inclusive, vem entendendo que o condomínio deve garantir um ambiente seguro, não apenas para os moradores, mas também para todos que ali circulam legalmente. Aí isso inclui os prestadores de serviços, funcionários externos, funcionários de moradores também. Então, pode sim ter essa responsabilização. As plataformas de entrega, elas podem banir o morador ou também ali o condomínio, de repente? Pode sim. As plataformas possuem termos de uso que proíbem violência contra os entregadores. Então, no caso é o cliente ou morador do condomínio, ele pode ser banido permanentemente do aplicativo. E em situações extremas ainda de insegurança para a categoria em determinado endereço, as associações de entregadores e as próprias plataformas podem suspender temporariamente o atendimento naquele condomínio, até que as medidas de segurança sejam comprovadas, né? Porque
Aí eles podem exigir, olha, enquanto o condomínio não implementar questões relacionadas aí à segurança para os entregadores, nós vamos deixar aqui uma mensagem no aplicativo que nesse endereço nós não entregamos nada. Márcio, qual que é a medida prática, né, mais eficiente para poder evitar conflitos como esse? Uma das medidas é a atualização do regimento interno. Atualizar para quê? Para proibir a entrada de entregadores. O morador ele tem que ir até a portaria para retirar o seu pedido, né? Seja prédio residencial ou seja casa, a não ser que seja, por exemplo, condomínio de lote de casas em que a pessoa mora muito afastada e aí geralmente o condomínio tem alguma estrutura, um vigia de moto para acompanhar esse entregador. Também pode ser instalado ali estruturas físicas como eclusas de segurança, também passa volumes, né? Para não ter aquele contato físico com o entregador, do morador com o entregador. Quando a regra é clara e o ambiente físico impede o contato direto desprotegido, o risco de conflito por interpretação, podemos dizer assim, pessoal do morador diminui drasticamente, né? Então, essas são algumas coisas, né, que podem ser feitas aí para diminuir esses problemas que não raro acontece. Isso aí a gente está falando de um caso de Mojimirim, mas não é um caso isolado, não. É um caso que acontece muito, infelizmente. Falta de educação, falta de cumprimento de regras estão aí dentre os motivos pelos quais esses conflitos costumam acontecer com os entregadores. Tá certo, então. Obrigada, Márcio, pela participação hoje aqui no Estúdio CBN. Até semana que vem. Um grande abraço a vocês e a toda a nossa audiência CBN.